Boa noite a todos, uma boa noite. Hoje gostaria de falar de algo que ultimamente nós sabemos que vamos estar e que em parte já estamos em um processo de campanha política municipais, onde teremos eleições para prefeitos e vereadores. E algo tem me chamado a atenção ultimamente para fazer uma pergunta e levar essa pergunta como a questionamento para que você possa fazer também para outras pessoas, caso assim queira. É que sabemos que estamos em um momento muito complicado devido a essa doença aí que surgiu e que veio a dar uma parada, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Eu não gosto muito de usar essa frase o mundo inteiro, porque fica parecendo que eu conheço e que de fato isso aconteceu no mundo inteiro. E quando você vai pesquisar, você vai ver que tem alguns países que não foi afetada pelo Covid. Mas eu queria perguntar para você, você sabe onde mora seu prefeito, seu vereador? Porque é interessante, olha como é a nossa cultura. O prefeito da minha cidade não mora na cidade. Os vereadores da cidade não moram na cidade. E nós, como eleitores, não nos preocupamos com isso. Simplesmente aceitamos como se fosse normal. Você mora muitas das vezes próximo de um esgoto a céu aberto. Talvez seu vereador, seu prefeito nunca passou perto da rua onde você mora. Mas por muitas das vezes você é o primeiro a brigar por essa pessoa. Como falei anteriormente, estamos passando agora um momento muito difícil. E você pare para analisar o que é que o seu vereador, que o seu prefeito tem lutado para lhe beneficiar. De que forma eles têm aparecido, porque o argumento mais usado nos momentos de campanha é que vamos lutar pelos mais pobres, pelos carentes, por aquele que mora na periferia, nas favelas. Passa aquele momento da campanha, eles somem. Eu fiquei perguntando, já que estamos em um momento, uma sociedade mais evoluída em alguns aspectos, porque também sabemos que em outro estamos totalmente parado, travado, porque por mais que se fale da comunicação, por mais que se fale do desenvolvimento da ciência, da cultura, das informações, nós vemos uma grande quantidade de pessoas totalmente desinformada. E eu fiquei pensando, por que nós não paramos para termos como indagação aquela pessoa que você vai votar e dizer para ela, você vai morar onde? Você vai morar nessa cidade? Se eu precisar de um apoio, de uma ajuda sua, qual é o endereço seu? Porque muitos deles depois somem, gente. E essa doença que surgiu, ela veio para mostrar muitas coisas. Falar de muitas situações, muitas pessoas que nós pensávamos que era, não é, que iria fazer, não faz.
o nosso secretário de educação não mora na cidade, nosso secretário de cultura não mora. Na cidade, na verdade, só fica aquelas pessoas que infelizmente não tem para onde ir. E em 4 anos voltam essas pessoas mais uma vez para simplesmente pedir voto. Então eu gostaria de começar falando isso para você. Cobre do seu candidato a prefeito, a vereador, que ele resida na cidade a qual ele está se colocando ali como vereador ou prefeito. Mas também nessa noite eu estava, ultimamente tenho refletido um pouco, porque no momento que estamos vivendo não podemos desassociar a política da nossa vida, do cotidiano. Só para relembrar, tá passando aí nas mídias sociais esse fato desse empresário que está indo ali ao prefeito de Salvador, ACM Neto, e ele praticamente chorando, implorando para que o prefeito permita que se reabra o comércio da cidade de Salvador. Talvez você diga assim, mas o que tem de mais nisso aí? Mas você pare para refletir a que ponto nós estamos chegando já aonde você abre uma empresa, paga seus impostos, tributos, e aí vem uma situação onde nós sabemos que parte dos nossos prefeitos, governadores, se aproveitaram desse momento para, eu diria, iniciar e testar esse sistema perverso que é o socialismo, aonde dita as regras da sua casa, do seu carro, do seu bairro, da sua vida. E esse empresário está ali chorando, pedindo. Agora imagine você que é um empresário que está pedindo para que o prefeito reabra o comércio. Imagine as pessoas da periferia, como elas não estão passando agora. Mas algo também que nos deixa muito mais, e eu falo por mim nesse contexto, é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós vamos ver no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10, é um texto bem conhecido, que muitos, eu não me recordo de ter visto, ouvido de um pastor, ele falando sobre esse contexto da forma em que ele está escrito. O texto diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância, disse Jesus. Mas quando você ouve de muitas pessoas esse texto, elas dizem o seguinte: o ladrão, e ela fazendo uma conjectura e falando isso em relação ao diabo, vai estar certa. Também é possível se aplicar para esse texto esse pensamento focando para que essa também é uma das funções a qual Satanás usa para com as pessoas. Mas quando você para observar o texto, e aí os estudiosos sempre nos recomendam a olharmos o texto e o contexto, esse contexto está falando simplesmente de pastores. E aqui não é eu, é a Bíblia. Você vai ver, ele inicia dizendo: Jesus, o bom pastor. Porque no versículo 11, ainda do mesmo capítulo 10, ele diz: eu sou bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Agora ele continua no versículo 12: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo
e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Observe que esse contexto aqui você encontra agora para esse momento, onde muitas dessas ovelhas, hoje representadas por seres humanos, foram jogadas e esquecidas nas garras dos lobos, que são os políticos, prefeitos, governadores. E eu lhe pergunto, quantos pastores você conhece que se levantaram para defender essas ovelhas? Quantos pastores se prontificaram a ir a visitar? E aqui eu já quero deixar que você possa também responder aí. Houve sim. O meu pastor me visitou, me deu uma palavra de ânimo, foi à minha casa, orou com a minha família. Porque é o que Jesus mesmo diz aqui. Eles são, e não é minhas palavras, mas é a palavra do mestre. Ele diz, eles não são pastores, eles são mercenários. E quando vir o lobo, eles fogem e deixam as ovelhas. Porque na cultura judaica, o pastor era aquele que tinha a incumbência, a responsabilidade de proteger as ovelhas dos animais ferozes. É uma passagem bem conhecida de todos que leem a palavra de Deus, que o salmista Davi, quando vai se apresentar ao rei, ele vai contar fatos que aconteceram com ele de proteção às ovelhas pelas quais ele era responsável para guardar. E ele diz, olha, rei, eu tomava conta das ovelhas de meu pai. Uma certa vez veio um leão, eu o matei, veio um urso, eu o matei. Porque essa era a finalidade do pastor, proteger as ovelhas. E olhe para que muitos aí não pensem que é uma fala minha, porque muitas das vezes, se ouvimos o texto apenas é um versículo e não nos atentamos a dar prosseguimento no texto todo. No verso 13 ele diz assim, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário foge. O mercenário foge no momento da dificuldade. A prova mais eficaz desse contexto está aplicado hoje. Eu vi muita gente simplesmente, e quando eu falo isso, eu não falo como se eu fosse aquele descumpridor das leis e das normas que são pré-estabelecida para que haja uma melhora ou para que haja uma conscientização, uma proteção de um grupo de pessoas. Não seria eu aqui, aleviano, pensando diferente, agindo diferente. Mas o que eu vi foi uma submissão cega, uma aceitação sem contestar, sem ter a pergunta dos porquês, sem ter alguém que nos defendesse no contexto de depois voltar e dizer, olha, está acontecendo isso e eu vou proteger vocês. Não houve essa proteção. E quando olhamos para o contexto bíblico, Jesus, ele dá continuidade no versículo 14, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque esse aqui é o papel do pastor, de dar proteção, de dar cuidado, de se aproximar, da visita. Mas o que falta nos dias em que estamos vivendo, e esse momento eu volto mais uma vez a falar,
que se viu de fato aqueles que tinham e que têm preocupação com o rebanho. Mas não a preocupação a qual demonstraram esse tempo todo, esses anos, aquela preocupação simplesmente por interesse. Porque esse agora foi o momento onde foi se provado quem tinha preocupação de cuidar, de zelar, de proteger, de visitar. Que tem uma palavra bem interessante também nesse contexto é o profeta Ezequiel, porque o próprio Deus vai a Ezequiel e fala para ele: Ezequiel, eu tenho procurado e não tenho achado um homem na brecha, Ezequiel. Mas observe que, voltando aqui para esse texto ao qual nós estamos compartilhando nessa noite, porque eu tenho observado, porque um dos grandes problemas da nossa comunidade cristã é simplesmente o fato de não pararmos para examinarmos a palavra de Deus. E não estando assim, fica muito mais vulnerável, porque as pessoas, elas não tendo o conhecimento, elas se tornam muito fáceis de serem manipuladas. Eu quero retornar aqui ao versículo de número 15. Diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha como é importante quando você, que hoje talvez frequente uma igreja, que você faça parte de um grupo religioso, que você tenha esse conceito de ser ovelhas. Eu tenho já preparado um estudo falando da qualidade de ser ovelha, o porquê de ser ovelha. Mas mais importante é você saber que você tem um bom pastor para cuidar de você. É você saber que você tem um pastor que seja capaz de dar a vida dele por você. E o que está faltando nos nossos dias, no que vivemos, é encontrarmos pessoas que tenham esse coração voluntário, grato, sincero diante de Deus e dos homens para doar-se por aqueles a quem eles chamam de ovelhas. Porque quando classificam as pessoas como ovelhas, eles classificam simplesmente pelo fato de que ela esteja sendo submissa a ele. De uma forma a nem sequer questioná-lo das suas atitudes e ações, mas que esteja ali submissa a ele. E o mais interessante é que ele diz assim, conheço-as e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém estar com elas. Quão bom seria se tivéssemos pessoas com homens que se intitulam-se de pastores, com essa firmeza de defesa, de cuidado, de zelo,
a qual está proposto não pela religião, não pelo grupo a qual você pertence, mas pelos princípios bíblicos de guardar, de proteger, de ensinar, de cuidar. Eu só queria que cada um de vocês, de nós, tivéssemos essa consciência da forma como deveríamos estar, não para ser apresentado aos homens, porque hoje, infelizmente, estamos em uma geração de fariseus, de homens que está mais preocupado com o que vão falar dele, como ele está alinhado, vestido, do que de fato com o que ele é como caráter, como um homem cristão, como um homem que tem um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. E o que mais me chama a atenção é que nesse versículo, no seu versículo 10 de João, e o capítulo 10, é como foi distorcido esse contexto, porque não direcionou o contexto de fato para que o texto está falando. Para o que Jesus está falando, de quem Jesus está falando. Que seria desse grupo de pessoas, os pastores, os homens que deveriam ter esse compromisso de pregar, de ensinar, de proteger, de guardar suas ovelhas. Que nesse momento agora dessa pandemia se encontram muito fracas, vulneráveis. Possa ser que tenha acontecido, não me recordo, não vi, não estou afirmando, não estou generalizando a todos, mas eu não me recordo de ter tido uma orientação como esse momento aqui agora, uma orientação de explicar às pessoas de que forma elas devem estar se cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Mas o que nós temos como exemplo é que muitas pessoas ficaram apavoradas, doentes, muitas morreram, simplesmente por faltar esse cuidado de alguém que tivesse essa preocupação de mostrar, de ajudar, de ensinar. Gostaria de pedir que vocês meditassem e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Tenhamos um término de semana de paz, de alegria, de renovo. Que possamos continuar olhando para o céu, na terra, pisando na terra, com esse olhar crítico, cauteloso, para que possamos estar bem e não sermos mais manipulados, mas que venhamos estar sendo orientado e conduzido e guiado por Deus, porque sabemos que o momento que ainda estamos e que iremos passar não vai ser fácil. Mas acima de tudo, que venhamos ser guiados por homens que têm como título pastor, mas que se enquadrem nesse perfil a qual a Bíblia nos mostra. Que tem esse desejo de cuidar, de proteger, de não simplesmente falar, mas que tenha a ação, o praticar,
para que outros venham a falar dele. Encerro dizendo, certa vez, Jesus perguntou para seus discípulos: o que é que estão falando de mim? Sobre mim. E uns disseram: uns falam que tu és Elias, outro João Batista, um dos profetas que ressurgiu. Observe que Jesus sabia quem ele era, mas ele estava perguntando para seus discípulos porque ele tinha uma conversa que queria ter com o seu discípulo Pedro, para ter uma confirmação daquilo que ele estava falando. Enfim, que você, pastor, que você, ovelha, se enquadre nesse perfil a qual nós acabamos de falar. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.